Então, oficialmente, né, pessoal? Boa tarde. Hoje é dia 4/8, estamos aí dando prosseguimento aí à disciplina de Sistemas Eletroeletrônico Veicular, onde nós vamos iniciar hoje pelo sistema DBS, finalizando o sistema DBS, né, onde vai falar lá sobre o ASR ou TC, que é controle de tração, e posteriormente sobre o ESP. Finalizando o sistema DBS, a gente inicia aí ainda falando do sistema de segurança, aí a gente já inicia falando aí sobre segurança passiva, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre segurança ativa e passiva e falar alguma coisinha para vocês ali sobre as resoluções do CONTRAN que estão, que serviram como regras, né, para que houvesse uma implementação dos sistemas para a área automotiva aí a partir de um certo período que eu já vou mais para frente estar falando com vocês. Então, como o professor Arilson me passou, ele estava falando com vocês lá sobre o ABS, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. E antes de qualquer coisa, da gente iniciar aí falando sobre os outros demais sistemas, eu trouxe um vídeo aqui para vocês. Esse vídeo é um vídeo que ele fala justamente sobre a utilização do sistema DBS para pessoas comuns, né? Quem são as pessoas comuns? Os motoristas do dia a dia, aquelas pessoas que não têm um conhecimento técnico sobre o sistema. Mas antes de a gente falar e eu mostrar esse vídeo para vocês, que ele é bem interessante, por sinal, eu gostaria de saber de vocês aí se existe alguma forma, algum procedimento para se utilizar um veículo com o sistema DBS, porque o sistema de ABS ele nada mais é do que um gerenciamento eletrônico em cima de um sistema hidráulico, certo? Ele vai lá monitorar lá as 4 rodas do veículo, né? O objetivo do ABS é manter sempre as rodas em contato com o solo, né? Que ele tenha a rolagem para que tenha aderência e posteriormente estabilidade e um controle mais efetivo do veículo. A pergunta para vocês é a seguinte: qual é a forma correta de se dirigir um veículo com ABS, né? Ou melhor, né, durante a utilização de uma frenagem mais brusca, qual que é o procedimento? Existe algum procedimento que nós, como técnicos, devemos saber e posteriormente a gente vai estar passando esse conceito para um possível cliente, né? Explicar para o cliente o que ele está, o tipo de sistema que ele tem e o que ele precisa para utilizar com segurança, né? E claro, né, segurança e acima de tudo a eficiência do sistema. Existe algum macete, pessoal? Qual que é a forma correta de se conduzir um veículo com ABS? Vamos lá, precisa aí da colaboração de vocês. E aí, gente? Então, a forma correta de se estar utilizando o sistema DBS é justamente durante a situação de pânico, né? Ou seja, uma necessidade de uma frenagem mais brusca, que é aquela onde o ABS vai estar ativo, né? O sistema ativo, provavelmente dito, fala que é um sistema que está de prontidão. O ABS é um sistema de prontidão, ele vai tentar evitar um acidente, né? Por isso o sistema de ABS, né? A sigla ABS se chama Anti-Lock Brake System, né? Que é o antitravamento das rodas. Isso aí vocês já foram apropriados desse conhecimento. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui agora, e aí nós vamos estar falando do ABS. Pessoal, apareceu a minha tela para vocês aí? Sim, professor, apareceu. Joia, obrigado. Então, vamos lá. Então, esse vídeo, pessoal, justamente ele vai falar aí sobre o uso do ABS por pessoas comuns, né? E é onde a gente vai ter um entendimento maior, vocês vão ver o quão é eficiente esse sistema.
Professor, esse vídeo tá sem áudio, isto? Não, ele está com áudio. Mas pra gente aqui não tá, não dá pra ouvir nada. Só um minuto. Saiu o áudio para vocês aí, pessoal? Pra mim ainda não, professor. Não sei se pro outro pessoal aí. Para os demais? Então, assim, pessoal, eu não sei por que não sai o áudio para vocês aí, mas a gente vai conversando ao longo do vídeo, né? O áudio não é tão importante porque é só uma música que está tocando mesmo, mas o importante é a gente entender, nesse ponto aqui, por exemplo, desse vídeo, se trata de uma frenagem total, onde o pedal do freio será acionado totalmente, e isso é o macete que eu falei para vocês, né? Sempre que você for utilizar o ABS, tem que pressionar o pedal do freio com toda a força, certo? Como o sistema de ABS é um sistema que ele trata justamente do momento onde não vai haver o travamento das rodas, então não há necessidade de se preocupar com o arrasto de rodas, correto? Então vamos lá. Então vejam aí o que vai acontecer aqui. Então aqui é exatamente o início da frenagem do carro, certo? Vejam o que vai acontecer aí. Essa frenagem do veículo não ocorreu o deslizamento das rodas, porque foi exatamente onde houve a atuação do ABS, né? Ou seja, a modulação da pressão do freio em cima das rodas, né? Mantendo sempre o pneu com rolagem em cima da superfície. Agora, sem ABS, veja o que vai acontecer. Mesmo com o pedal do freio totalmente acionado, ainda ocorreu ainda o deslocamento de massa, ou seja, o veículo ainda foi projetado e continuou durante aí mais de 100 metros aí até a frenagem total. E claro, né, pela imagem que vocês estão vendo aqui agora, o desgaste que ocorreu nesse pneu. Por quê? Porque ele estava travado. Eu peço uma atenção para vocês especial durante esses vídeos aqui, porque na borda do pneu está pintado de amarelo ou branco, justamente para que vocês observem se a roda travou durante a frenagem ou se ela manteve a rolagem, né? Vocês vão ver que ela dá umas travadinhas e para. Justamente isso é a modulação do sistema DBS, né? É o alívio de pressão durante a frenagem nas rodas aí. Somente agora com o ABS, está totalmente para o freio. Então aqui ficou muito claro, né? Quando o veículo estava ali quase que parando totalmente, que a roda se manteve, o pneu, melhor dizendo, se manteve em contato com o solo, não ocorrendo a derrapagem desse pneu. Se não derrapou, manteve o contato com o solo, obviamente nós temos aderência, e essa aderência traz segurança, traz estabilidade durante a frenagem do veículo. Aqui, pessoal, é um comparativo.
de frenagem. É o veículo com ABS, que é a imagem de baixo, né, o vídeo de baixo, e o de cima sem o ABS. O que aconteceu aí? Observem que na imagem superior de cima, nós tivemos aí, até o veículo parar totalmente, teve mais ou menos o dobro da distância, e se vocês observarem, esse veículo de cima aqui, ele perdeu a trajetória, ou seja, perdeu a estabilidade. Por quê? Porque os pneus perderam aderência. E a partir do momento que o veículo ele perde, os pneus perdem a aderência, a consequência disso é a falta de estabilidade. Olha lá. Então, esse ponto foi o ponto onde ele andou mais, vamos dizer assim, até que ele conseguisse parar. E claro, né, com isso gerando aí uma série de coisas. Esse vídeo ele trata mais para frente aí também de questões de piso molhado, etc. Vai ser bem bacana. Vamos vendo aí. Aqui, pessoal, se trata de frenagem em curva. Uma das coisas que a gente aprende, inclusive na autoescola, a gente não deve fazer uma curva utilizando o freio, justamente para não distracionar, não perder a estabilidade do carro. Mas quando você tem um veículo com ABS, você não perde essa trajetória, não perde a estabilidade. Observem que na entrada da curva, né, a massa do veículo, né, a estrutura, a carroceria do veículo, ela sofre uma torção. E essa torção, ela gera uma energia cinética, ela projeta esse veículo para frente. Se eu não tiver aderência dos pneus, o que vai acontecer? Mesmo com o volante esterçado para a esquerda, que no caso é essa curva, o veículo vai acabar passando reto. Vejam lá. O que aconteceu aí, pessoal? As rodas estavam travadas durante a frenagem, mesmo o condutor ali fazendo o esterçamento do volante, acompanhando a curva, o deslocamento de massa foi muito grande. Por quê? Porque perdeu aderência. Quando se fala em ABS, é muito simples. Estamos falando de aderência relacionado com estabilidade. Passou reto. Vejam como o volante estava estercido, né? Para acompanhar a curva, e mesmo assim o veículo, a trajetória do veículo, né, o deslocamento de massa da carroceria projetou com que ele fosse para frente. Agora, o pedal do freio totalmente acionado, eles conseguiram contornar. Então vejam aí a situação, né, pessoal? Basicamente é o mesmo ponto de início de frenagem, um veículo com ABS e outro sem ABS. Aquele que estava com o ABS sendo utilizado, né, com o sistema funcionando, conseguiu correr toda a trajetória dessa curva. Enquanto que o veículo sem ABS, o que aconteceu aqui? Nesse ponto do início da frenagem, ele já perdeu já a estabilidade, ou seja, já ocorreu o deslocamento de massa e o veículo acabou passando reto na curva, não sendo possível acompanhar a trajetória da curva. Tudo isso por quê? Porque as rodas travaram e, obviamente, se perdeu a aderência dos pneus com o solo. Agora aqui, pessoal, se trata de um piso molhado, uma superfície molhada, onde é necessário aí o desvio de obstáculo, ou seja, né, tem ali um negócio ali onde os condutores, durante a frenagem, onde eles vão pisar no freio e vão tentar contornar esse obstáculo, para que não ocorra aí uma colisão. Vejam o que acontece, muitas vezes o veículo vai estar com a roda estercida, os freios acionados, mas a trajetória do carro continua em linha reta. E isso nós estamos falando de veículos com ABS, ABS e superfície molhada. É muito importante, pessoal, também a gente se ligar num ponto extremamente criterioso quando se fala de ABS. Embora que nós tenhamos um sistema de ABS efetivo, né, um controle de alívio de pressão,
nas rodas, tem um item aí extremamente importante que não se pode, em hipótese alguma, deixar ele para trás, né? De esquecer dele, que é do pneu. Então a gente tem que ter aí um cuidado, né? Não adianta você ter um veículo com ABS, um veículo com o melhor sistema disponível no mercado, mas você não ter a manutenção dos pneus, né? Qual é a manutenção dos pneus? Vocês já viram lá no primeiro período, acredito, né? Que é a situação lá do limite máximo de desgaste do pneu, que é lá medido lá através do TWI. Então, se a banda de rodagem estiver tocando no TWI, já passou da hora de ser substituído esses pneus. Vamos lá. Veículo sem ABS, acionado. O que acontece? Olha a roda. Mesmo com o câmbio estercido, o veículo ainda continua com a frente reta, né? Olha, seu ponto mais o. E com ABS, pessoal, mesmo molhado, o condutor funcionou o freio, mas ainda tinha controle efetivo de direção. Porque não ocorreu problema das rodas, não perdeu trajetória, ainda o veículo conseguiu desviar do obstáculo. Aqui, pessoal, nós vamos ter um sistema, nós vamos ter dois tipos de pista, né? Uma pista com aderência e outra pista sem aderência, mais liso, né? O carro vai ficar sobre as duas pistas e aí vocês vão ver o que acontece com o carro que tem ABS e o que não tem ABS. Sem ABS, pessoal, aconteceu. Pessoal, esse ponto aqui ele é muito importante. O que aconteceu aqui, gente? No momento em que ocorreu a frenagem do veículo, vocês observaram que a traseira do veículo saiu primeiro, ou seja, perdeu a estabilidade na traseira do veículo. Por isso que o veículo veio a ter essa situação dele perder totalmente a aderência e rodar na pista. É isso que acontece normalmente quando a gente vê acidente aí nas rodovias. Porque se perde a aderência na traseira, principalmente. Para o veículo com ABS, a mesma condição de pico, ou seja, né, correu toda a trajetória, se parar com 5 pontos sem perder idade. Pessoal, estão me ouvindo aí? Esse vídeo aí contribuiu para tudo aquilo que foi passado sobre a ABS para vocês?
Aí chegamos então, pessoal, né? Já falamos ali sobre o ABS, foi só ali só mais uma contribuição desse vídeo. Só um pouquinho aqui. Aí. E aí, pessoal, o sistema ASR, né? Que é um sistema anti-deslizamento, né? Para que serve o ASR ou também alguns sistemas aí conhecido por TC? É é o mesmo sistema, só tem aí denominações diferentes, né? Siglas diferentes aí. Na verdade, nada mais é o ASR ou o TC, nada mais é do que um controle de tração. Para quê? Para que tem, né? Para evitar aí deslizamento das rodas, né? Perda de estabilidade ou patinamento durante uma arrancada. É um sistema que ele trabalha juntamente com o ABS, né? Porém tem uma estratégia um pouco diferente, porque ele está monitorando, nesse caso aí somente as rodas dianteiras, né? O carro que tem ASR, TC, tem ABS, certo? São duas estratégias de funcionamento diferentes. Mas o ASR ele vem justamente para evitar aí o deslizamento das rodas, né? Ou seja, se porventura ocorrer o deslizamento de uma das rodas, né? O patinamento, vamos dizer assim, o que acontece? O sistema intervém na roda que está patinando, freando essa roda e transferindo, né, todo o torque que sobra para a outra roda que ainda tem aderência. Isso vai promover estabilidade, vai promover segurança acima de tudo, né? Então, o trabalho dos sinais provenientes dos sensores de velocidade das rodas. Então, as rodas estão sendo monitoradas continuamente, da mesma forma que o OBS, continua monitorando lá. A central, ela, o que ela faz? Ela compara o valor da velocidade de uma roda com a outra. Elas têm que estar na mesma velocidade, elas estão no mesmo eixo, né? Então elas precisam estar na mesma velocidade. Se ela constatar que ocorreu um aumento repentino de uma das rodas, tanto a roda do lado direito quanto do lado esquerdo, isso falando de tração dianteira, o que acontece? O sistema vai atuar em cima do ABS, ou seja, fazendo com que o ABS acabe freando aquela roda que está com maior velocidade, tentando equalizar essas duas velocidades aí, certo? Uma outra estratégia que tem no sistema ASRTC também é justamente a questão de que, a partir do momento que se adquire uma velocidade X lá, velocidade de cruzeiro, nesse caso aqui estamos falando de 80 km por hora, o sistema ele é desabilitado automaticamente. Uma informação importantíssima: os veículos que são equipados com o ASR ou o TC, a partir do momento que você liga a ignição e você funciona o carro, o sistema ASR-TC ele está ativo. É possível desativar o sistema ASR? Sim. Né? Vai ter uma tecla no painel lá, um interruptor. Você vai desabilitar o sistema, aí ele fica inativo, né? Podendo assim ter uma velocidade arrancada um pouco maior, né? Querendo patinar, alguma coisa nesse sentido aí. Mas o sistema é justamente feito para que não ocorra esse tipo de problema, né? Veículos estar patinando aí. A estratégia de funcionamento é a seguinte: se o deslizamento envolve as duas rodas motrizes devido à excessiva potência transmitida pelo motor, a função SR intervém junto ao sistema de gerenciamento eletrônico do motor para reduzir sua potência. Então, quer dizer, além do sistema SR gerenciar, trabalhar em conjunto com o sistema de ABS, sistema de freio, ele também atua no sistema de gerenciamento eletrônico do veículo. E se acontecer deslizamento em apenas uma das rodas, apenas o sistema intervém no sistema de freio, transferindo essa tração para a roda que está com menos velocidade. Aqui nós temos um diagrama elétrico, né, muito semelhante ao do ABS, que vocês já devem ter visto aí anteriormente. E aí nós temos um videozinho aqui, ó, sistema com a ASR. Lá. Observem as rodas do veículo, as rodas de tração.
Vejam como patina as rodas, ó. Tá numa superfície lisa, mas o carro não tem aderência, está patinando. Tanto as duas rodas, né? As rodas motrizes ali. Então, só para frisar, se ocorrer o patinamento das duas rodas simultaneamente, o sistema ASR vai intervir no sistema de gerenciamento eletrônico, baixando a rotação do motor. Isso involuntariamente, sem o auxílio do condutor. Se a aderência perder em apenas uma das rodas, o sistema vai atuar sobre o freio. E aqui nós temos o controle de tração. Já vejam como o piso vai ser o mesmo, o veículo é o mesmo, porém o carro consegue arrancar sem patinar, ou seja, tem uma arrancada mais firme, né, com mais ganho de potência. Por quê? Porque não está perdendo a aderência dos pneus com o solo. Ficou claro, pessoal? Conseguiram ver lá? E o sistema ESP? O que é o sistema ESP, gente? Quem que contribui um pouquinho aí? Vamos conversar um pouco aí, gente. O que é o sistema ESP? Controle de estabilidade eletrônica do veículo. O controle de estabilidade do veículo vem justamente para trabalhar em cima de estabilidade, ou seja, manobras rápidas, né? Aquele momento onde você precisa, em uma velocidade qualquer, ou mais precisamente, uma velocidade um pouco maior, desviar de um obstáculo ou de um objeto que venha cair na frente do carro, alguma coisa. É quando o motorista tem, segundo aí o seu reflexo, né? Tirar esse terceiro volante para direito para a esquerda para desviar desse obstáculo. E é nesse momento que, se não tiver um controle efetivo da estabilidade, é possível que o veículo você perca a trajetória, o veículo roda na pista, e aconteça uma série de coisas aí. O sistema ESP ele vem justamente para inibir esse tipo de problema. Ou seja, o ESP ele vai ser equipado com um sensor de aceleração da carroceria que vai aproximadamente no túnel ali, próximo ali à alavanca do freio de mão, e vai ter um sensor do ângulo de direção, né, acoplado ali ao volante. E é claro que eles vão estar tudo interligado ao ABS também. O ABS também trabalha em conjunto com o ESP, certo? Muito bem. Em caso de uma manobra rápida para a direita ou para a esquerda, o sensor que fica lá no túnel, lá, que é de aceleração da carroceria, vai enviar uma informação para a central do ABS e o sensor de ângulo de direção também vai enviar essa informação. Se ocorrer aí, ultrapassar os limites pré-definidos aí de aceleração da carroceria, o sistema IACP vai entrar em comunicação com a central do ABS e a central do ABS ela vai fazer a correção da trajetória desse veículo. Mas vai corrigir essa trajetória do veículo como? Através do acionamento do freio. Freio na roda dianteira ou na roda traseira, certo? Vai depender do tipo de aceleração, do tipo da necessidade que houver da correção da trajetória desse veículo. Então, vocês estão sem o áudio aí, mas eu vou tentar ir explicando para vocês durante o vídeo aí. Vamos ver como é que acontece aí. Então, vamos lá. Então, aí o carro está circulando normal. Precisou desviar de um obstáculo, né? Aquele golpe de vista que eu falei para vocês. Ó, pessoal, então aqui ele está falando aqui dos sensores de rotação das rodas, né? Que é o mesmo que atua com o ABS. Aqui no meio vai ter o sensor de aceleração da carroceria e aqui o de ângulo de direção.
Então, ele mede aqui, pessoal, a rotação, né, de massa, de carga da carroceria em cima do seu eixo vertical. Por que que esse sensor está montado nesta posição? Aproximadamente ali, muito junto ali da alavanca do freio de mão. Porque é o ponto G, é o centro gravitacional do veículo, né? Então, ali ele consegue monitorar a quantidade de aceleração lateral que essa carroceria possa vir a ter aí. E aqui falou lá para nós lá sobre, né, a detecção do sensor de ângulo de direção e, obviamente, informando a central da posição desse volante. Aqui cabe uma parte bem importante, pessoal, porque esse tipo de veículo que vem equipado com o ESP, além de ele ser um sistema totalmente integrado, né, um sistema que está regido aí por uma rede CAN, etc., tem uma informação extremamente importante. Eventualmente, se esse veículo precisar ser submetido a uma geometria, um alinhamento de direção, convergência, cambagem, etc., este sistema tem que ser feito apoiado junto com um scanner. Por que junto de um scanner? Porque toda alteração da convergência ou de uma cambagem ou alguma coisa na suspensão, é extremamente importante que seja inserido o aparelho de diagnóstico para zerar o ponto de direção, para que a central de injeção ela entenda a nova posição do volante, a nova estrutura da geometria desse veículo aí. Então, por exemplo, o cliente caiu lá no buraco, lá, amassou uma roda, entortou uma bandeja lá, por exemplo. Após o reparo, tem que ser feito o alinhamento de direção e tem que ser feito juntamente com um scanner. Se fizer o alinhamento como o normal, sem somente corrigindo a convergência, é muito provável que venha gerar erro no sistema ESP, erro no sistema da direção principalmente. Então aí, pessoal, eu estava falando aí justamente do grupo hidráulico, né, que aumenta ou diminui a pressão nas rodas, na hora de uma frenagem, né? Lembrando que o ESP, ele é um sistema independente. Ele tem autonomia sobre qualquer intervenção que precise ser feito durante a trajetória do veículo no sistema de freio. Então, ele é independente. De acordo com as informações gravadas pelo sensor de ângulo de direção e de aceleração da carroceria, o sistema vai tomar as medidas necessárias para manter o veículo sempre em linha reta, sua trajetória, manter ele em linha reta. Ó, pessoal, aqui está falando justamente do obstáculo. O que vai acontecer aqui? O condutor ele vai ter, né, o reflexo e vai estercer o volante para a esquerda. Vejam o que vai acontecer aqui. Ó, essa flechinha verde está dizendo justamente, informando o sensor de ângulo de direção está informando a central do ESP que o volante sofreu um movimento brusco para a esquerda, um esterçamento. É provável que esse veículo fosse ter uma derrapagem na traseira, né? Ele iria perder a aderência. Isso. O que está acontecendo aqui, pessoal? Ainda que ocorreu o esterçamento da roda para a esquerda, o veículo está aqui a subvirar, ou seja, o volante foi estercido para o lado esquerdo, mas a trajetória do veículo permaneceu em linha reta. Então, o que vai acontecer aqui? Embora tenha sido virado o volante, o veículo vai estar patinando aqui, mas a carroceria não obedeceu ao comando do volante, mesmo o pneu estando em contato com o solo. O que aconteceu aqui? O que vai acontecer aqui? O sistema ESP ele vai ter que atuar no freio agora, desta forma. Aqui nesse momento, pessoal, o ESP, o que ele fez? Ele freou apenas a roda traseira esquerda. Como ele freou essa roda traseira esquerda, o movimento centrífugo da carroceria projeta ele em direção àquilo que foi
pré-determinado anteriormente pelo motorista, que é o esterçamento total e, claro, né, desviar aí o seu obstáculo. Olha lá. Aí correu uma força contrária, de modo que corrigiu a trajetória do veículo, certo? Manteve ele em linha reta, conforme o ângulo de direção do volante. Mas aí nós precisamos de mais uma outra correção. Então aqui, pessoal, nós já desviamos o obstáculo e o veículo está. Nesse momento aqui, pessoal, o que acontece? Tende-se a perder a trajetória, né, subvirar a traseira esquerda, ou seja, iria fazer esse movimento aqui. A frente está com aderência, mas a traseira não está obedecendo o comando mais. Nesse momento, o que poderia acontecer aqui? O veículo vir a rodar na pista e causar um acidente. Aí, novamente, o ESP vai ter que intervir no sistema. Aí, nesse momento, o que aconteceu? O ESP, pessoal, ele travou a roda dianteira esquerda agora, e a força centrífuga gerada pela carroceria vai fazer com que essa carroceria ela volte à sua trajetória normal, corrigindo novamente a sua trajetória. Então, pessoal, ao invés de o veículo derrapar, ele mantém a direção. Direção essa, né, que foi inicialmente promovida ali pelo motorista, de acordo com o movimento brusco que ocorreu no volante. E eu digo para vocês que tudo isso que eu falei para vocês aqui agora, o que eu mostrei nesse videozinho aqui, funciona, porque eu, na época, eu tive a oportunidade de fazer teste com veículos com ESP lá em 2003, lá, foi quando eu conheci o primeiro sistema com ISP e TC. Então, é um sistema extremamente funcional, é um sistema que está presente aí em vários veículos aí que nós temos no mercado, né? Muitas pessoas nem sabem que o veículo tem, muitas pessoas nem conhecem o sistema que tem, né? Pessoal, sobre o ASR e o ESP, ficou claro, gente? Alguma dúvida aí? Querem conversar alguma coisa sobre os sistemas? E aí, gente? Alguma pergunta? E aí, pessoal? Vamos compartilhar, hein? Tranquilo, professor. Acho que deu para entender bem. Deu? Então tá jóia, então. Então, tranquilo, então. Pessoal, é importante a gente conversar e tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis, né? Porque eu sei que as dúvidas elas têm, e da forma que nós estamos trabalhando aqui é um pouco mais difícil, né? Mas o importante é que vocês perguntem, questionem, né? Porque vocês estão me ajudando também sobre esse quesito de a gente estar trabalhando nisso aí. Então, pessoal, eu vou abrir aqui uma outra tela para vocês aqui agora. A gente vai começar a falar agora sobre o sistema de airbag, certo? Que é um sistema de segurança também. E eu acho muito importante a gente falar um pouquinho aí sobre as resoluções, né? Que regem o sistema. Só um minuto, o pessoal está abrindo aqui. Aí. Apareceu a tela azul para vocês aí, pessoal? Acredito que sim, né? Então vamos lá.
Sistema de airbag, né, pessoal? Airbag e ABS. O ABS já foi trabalhado com vocês, agora a gente vai estar falando aí sobre o sistema de airbag, né? É importante a gente ter um conceito quando a gente vai estar aí atuando na área automotiva e conversando com clientes, né, acima de tudo, que é o nosso objetivo. Temos que entender o seguinte, em meados de 2009, foi quando no Brasil houve essa primeira preocupação aí referente à segurança veicular. Na verdade, em 2008, né? 2009 começou a ser aplicado. A partir de 2009, através lá da resolução do CONTRAN 311 e 312, que eu gostaria que vocês dessem uma lida mais a fundo nessa resolução, para vocês entenderem um pouco mais do que tudo que foi falado já da ABS e vai ser falado do sistema de airbag. Essas resoluções, elas vieram justamente para gerar uma obrigatoriedade na implementação dos sistemas de segurança automotivo. No caso, o sistema de ABS e airbag. Em 2009, um determinado percentual da frota brasileira lá, que saía de fábrica, né, dos veículos novos, deveriam vir já com o sistema. E esses sistemas, ao passar do tempo, foi aumentando esse percentual. Até que 1º de janeiro de 2014, todos os veículos nacionais deveriam sair equipados com ABS e airbag. E isso ocorreu para a época, né, na época. Isso ocasionou aí, pessoal, né, o fim da linha de produção de alguns carros aí, como, por exemplo, a Kombi, que ela só foi produzida até 2013, o Uno Mille Electronic, lá o Uno Mille, né, Economy, o Gol G4 também, só foi produzido até o ano de 2013, ali. Em 2014 saiu alguns modelos do G4, mas já vinham equipados já com o ABS e o airbag. Por que esses veículos saíram de produção? Por se tratarem já de veículos já obsoletos, né, veículos já com projeto um pouco mais antigo, e que as montadoras, as fábricas, acharam, portanto, que não era viável elas estarem investindo numa linha de produção em cima de um projeto antigo, né? Então, foi aí onde acabou aí a linha de produção, como eu já disse, da Kombi, do Uno Mille e do Gol G4, em 2013. Né? Em 2014, esses veículos já não foram fabricados mais. Por isso que veio aí o novo Uno, veio o Gol G5, o Gol G6 e tal, e assim por diante, certo? Quando a gente fala de segurança, pessoal, é importante a gente conhecer um pouquinho das resoluções, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês ali, e ter o conceito vivo do que é segurança ativa e do que é segurança passiva. Segurança ativa são todos os equipamentos que evitam acidentes, como faróis, lanternas, setas, freios, o ABS, né? Amortecedores, molas, espelhos retrovisores, buzina, limpadores, né? A luz de freio, acho que não está aqui, mas é uma segurança ativa. E nós estamos falando aí, né, da implementação da segurança aí mais incisiva, né, que voltou aí justamente para o sistema de frenagem, né, do sistema de freio do carro que veio o ABS, né. Então, a resolução 312, ela está relacionada com a segurança ativa, que dispõe da obrigatoriedade do sistema de antitravamento das rodas em veículos novos, saídos de fábricas nacionais e importados, exceto veículos bélicos e fora de estrada. Bélicos, todo mundo sabe o que são veículos bélicos, e fora de estrada são caminhões que trabalham somente aí em usinas e etc, né? Então, essa obrigatoriedade se deu aí, já falei para vocês, 100% da frota nacional a partir de 1º de janeiro de 2014. Segurança passiva são todos os equipamentos que reduzem os danos causados aos passageiros em um acidente ou uma colisão, como cinto de segurança, encosto de cabeça, sistemas de airbags, coluna de direção retrátil, barra de proteção das portas, para-brisas laminados e para-choques. Né? A obrigatoriedade a partir de janeiro de 2014, segundo a resolução 311, foi a instituição, né, do sistema de airbag para sistemas de airbag frontais, né, para motorista e passageiro. Vocês bem sabem que tem veículos aí que podem ser equipados aí com até 16 airbags, né? Mas aí não se enquadra na resolução 311.
A resolução 311, ela diz que tem que ter airbag para o motorista e para o passageiro. Os outros demais airbags aí se tornam aí como opcionais para determinado veículo, certo? Então, pessoal, mais uma vez aí frisando, né, se tiverem condições aí, dá uma lidinha aí na resolução 311, 312, depois teve algumas emendas aí, né, algumas alterações nelas, mas o teor, né, delas ainda continuam o mesmo. Então, vamos lá. Então, para fins de conhecimento, né, o sistema de airbag é aquele que ele compõe aí a segurança passiva, e toda a segurança passiva, ela visa o quê? Ela visa minimizar qualquer tipo de acidente, minimizar os danos causados por aquele acidente que não foi possível evitar através da segurança ativa, né? A título aí de conhecimento, né, o primeiro veículo aí a ter sistemas de airbag foi o Gol, né? O Golzinho lá em 1994. Então, sistemas de airbag ABS são sistemas já que tem aí já uma grande vida já, né? Só no Brasil que nós chegamos aí há pouco tempo a ter essa obrigatoriedade. Mas o que trouxe de bom essa obrigatoriedade? Porque anterior aí a essas datas de 2009, quando os veículos não eram obrigados a ter sistema de segurança ativa e passiva, quando chegava um veículo, por exemplo, em uma oficina, e essa oficina, esse veículo vinha lá equipado lá, vou dar um exemplo aí dos importados, né? Chegava um carro com ABS airbag, qual que era a reação aí dos donos da oficina ou até mesmo dos mecânicos, né? Tinham medo de mexer, porque não conheciam o sistema, porque não era um sistema comum à nossa cultura. Hoje não, né? Hoje obrigou aí todo o setor automotivo a se repaginar, ou seja, a aprender a conhecer e aprender a trabalhar com os sistemas aí dispostos, né? Tanto o ABS quanto o airbag, que são, de certa forma, sistemas relativamente simples, né? Digo para vocês simples hoje até a gente ter o conhecimento, porque no princípio eu também achei que era um pouco complexo, mas na realidade é um sistema bem lógico e de fácil manutenção. Também gostaria aí de já começar a iniciar falando para vocês aí sobre a central do airbag. A central do airbag, pessoal, ela é uma central como qualquer outra, ela está montada em um ponto estratégico do sistema, certo? Aonde é esse ponto estratégico? Ela está ali no centro gravitacional do veículo também, né? Ali no túnel do veículo, mais precisamente ali a uns 20, 30 centímetros à frente da alavanca do câmbio. Então, todo veículo que tem sistemas de airbag, a central, ela tem que estar montada somente neste local. Por quê? Porque ali, pessoal, por se tratar do centro gravitacional do veículo, né, popularmente aí chamado de ponto G, ele é um local estratégico que qualquer colisão, qualquer impacto que essa carroceria possa vir a sofrer, ali é o melhor local para se sentir esse impacto. Por isso que a central do airbag ela fica montada estrategicamente nesta posição, certo? A central do airbag ela é equipada com 2 sensores, certo? Nós temos um sensor mecânico interno dessa central e nós temos um sensor eletrônico, né? Um sensor que trabalha ali pela tecnologia da piezoeletricidade. Piezoeletricidade, vocês bem sabem que é um cristal de quartzo que quando ele sofre uma deformação, ele gera um potencial elétrico. E essa central vai gerenciar essa informação e tomar as devidas medidas que for necessário para que ocorra aí a proteção dos ocupantes do veículo. A central do airbag, pessoal, ela conta com 2 tipos, né, 2 memórias internas dela. Essas 2 memórias internas dela é chamada de fault memory e crash memory. Fault memory é aquela memória de avaria. Qualquer problema que ocorra aí, né, qualquer avaria, qualquer mau contato que gere no sistema, ela vai sinalizar e vai gerar, né, um código de falha, né, um código de erro lá, para que o operador lá, o mecânico que estiver trabalhando lá, tenha um parâmetro para a resolução do problema. E tem a memória crash memory, né? Crash memory ela é a memória de que
impacto, né? Crash é batida. Então, toda vez que ocorrer aí uma colisão frontal, que ocorra o disparo do sistema de airbag, é essa memória que estará registrada, crash memory, né? Também já aproveitando a oportunidade e frisando, sempre que ocorrer qualquer colisão no veículo, obrigatoriamente tem que ser substituído a central do airbag. Sempre, em qualquer condição. Por que isso, gente? Já é uma estratégia aí de até mesmo para reparo, né? O sistema de airbag, apesar de ele ser um sistema novo para nós aqui, ele também tem um potencial muito grande aí no que diz respeito aí às indenizações por seguradoras, né, de perca total, porque ele se torna um equipamento caro, né, um sistema caro que após aí uma colisão aí gera um ônus considerável aí para o reparo desse veículo. A central do airbag, pessoal, é essa aqui, ó, certo? Ela tem aqui algumas características bem legal. Por quê? Primeiro, vocês estão vendo que tem uma flecha aqui, uma flechinha. Essa flechinha, pessoal, ela está indicando front, ou seja, essa flecha ela tem que estar direcionada para frente do veículo, certo? Por quê? Porque os sensores que eu citei anteriormente para vocês, o sensor mecânico e o sensor piezoelétrico, estão justamente montados dentro desta central do airbag. Ou seja, quando ocorre uma colisão frontal, ocorre uma desaceleração de massa, né? Quando você está no carro lá e você pisa no freio muito forte, o teu corpo não é projetado para frente, ou seja, o teu corpo ele cria uma energia cinética decorrente da desaceleração brusca de massa. Quando ocorre a colisão do veículo, o carro está ali a 60 por hora, ali, 40, 50 km por hora. No momento da colisão, de 60 km por hora, ele vai baixar para zero. Então, existe uma grande desaceleração. E tudo aquilo que está na carroceria ou dentro é projetado para frente. Então, aqui dentro desta centralzinha, nós temos uma esfera com uma galeria. E essa esfera ela vai ser projetada para frente, ela vai vencer a carga de uma mola e vai ativar lá o quê? Um detonador lá, ou seja, um componente eletrônico lá que vai fazer com que ocorra o disparo das bolsas do airbag. Então, essa informação da flechinha é extremamente importante, certo? Observem também que a furação de fixação dessa central aqui, ela é excêntrica, ela é diferente. Não são iguais, né? Justamente já para que não ocorra a montagem dessa central de forma errada, ou a flechinha virada para trás ou para o lado. Então, teoricamente falando, a central do airbag ela só tem uma posição só, somente a posição dos furos com a flechinha voltada para frente. E também tem essa tarja amarela. Essa tarja amarela é um amarelo, bem amarelo mesmo, tipo um amarelo ovo mesmo. E toda a fiação, todo o chicote elétrico voltado para sistemas de airbag, eles são exatamente desta cor amarela, justamente para destacar dos demais circuitos elétricos do carro. Então, todo chicote amarelo que você, porventura, observar embaixo de um painel de um carro, certamente é voltado para sistemas de airbag. Muito bem. Quando eu falo de colisão frontal, pessoal, se tratando de airbags frontais, que é aquele que ocorreu ali a obrigatoriedade através da resolução citada acima, ela traz para nós, então, airbags frontais. Os airbags frontais, eles só ocorrerão um disparo do airbag se acontecer lá uma desaceleração de massa de menos 2G, que é uma desaceleração bem brusca, e se a área de atuação do carro estiver dentro desses 30 graus. Por que esses 30 graus? Da onde que surgiram esses 30 graus? Se vocês observarem, nós temos aqui duas linhas que elas estão indo lá para dentro do carro. E é justamente esse 30 graus vai partir da fixação da central do airbag. Então, ela vai estar montada lá na frente do freio de mão, lá, né, embaixo do painel, e ela vai gerar um ângulo de 30 graus. Esse ângulo de 30 graus
né, de acordo aqui com o desenho que fez aqui, o ângulo de atuação do sistema de airbag é mais ou menos de lanterna a lanterna do veículo, somente na frente do veículo. Se ocorrer uma colisão na lateral, aqui como no paralama, por exemplo, fora desse ângulo de 30 graus, não ocorre a desaceleração de massa interna na central do airbag e não ocorre o disparo do sistema. Ponto final, certo? Então, aqueles videozinhos que muitas vezes a gente vê na internet aí, que a pessoa passa na frente do carro, bate com uma sacola lá e dispara o airbag, aquilo não existe. Tecnicamente falando, aquilo não existe. Sistemas de airbag só vai ocorrer o disparo se ocorrer uma desaceleração superior a menos 2G. Então, é uma desaceleração extremamente brusca, certo? Se ocorrer o disparo, né, troca-se todo o sistema. Falei anteriormente para vocês aqui que na central nós temos dois sensores, um piezoelétrico e um mecânico. O mecânico já expliquei para vocês que é uma galeria com uma esfera e uma mola. Se ocorrer a desaceleração, essa mola vence a ação, a esfera vence a ação da mola e dispara o sistema. Se ocorrer isso, nós temos mais um outro sensor, que é o sensor piezoelétrico, que ele vai fazer o quê? Ele vai justamente enviar uma nova informação, uma informação paralela. Ou seja, a central de airbag, ela precisa de duas informações chamadas informações crash, de batida. Se porventura um dos sensores, ou o mecânico, ou o piezoelétrico, informar a central que ocorreu uma desaceleração brusca e o outro sensor não informar, o sistema de airbag não desarma, não ocorre o disparo do sistema de airbag. Então, o sistema de airbag ele é um sistema extremamente seguro e preciso. Só vai ocorrer o disparo se realmente tiver a confirmação das duas informações, do sensor piezoelétrico e do sensor mecânico. Se apenas um informar, não ocorrerá o disparo do sistema. E ponto final. Não existe meio termo para isso. Ok? Então, atualmente, nós temos 3 tipos mais usados de sistemas de airbag, que são os airbags laterais, chamados de window bag. Temos os airbags frontais, chamados de face bag. E temos os airbags de coluna, que vai montado no banco, para, em caso de uma colisão lateral, chamado de side bag, em caso de uma colisão lateral, proteger a região lombar dos ocupantes. Então, o módulo do airbag ele está montado no banco. Então, face bag, que são os airbags frontais, montado no painel do veículo e no volante. Window bag são os airbags de cortina, eles vão ser montados na região superior das portas e laterais ali, pessoal. Em caso de uma colisão lateral, vai abrir uma cortina entre os ocupantes e a coluna B do carro ali. E os side bags são aqueles que são montados no banco. Em caso de uma colisão lateral também, a bolsa vai inflar entre o ocupante e a carroceria do veículo. Então, são justamente para proteger o quadril ali, etc. E é claro que nós temos alguns outros sistemas aí que eu vou abordar um pouquinho mais para frente para vocês aí. Então, os airbags frontais são responsáveis por proteger a face e o tórax dos passageiros, da dianteira, debatendo contra o volante e parte do painel. Quando acionados, rompem as tampas com pontos pré-determinados, né? Então, no volante do veículo ali, existe um ponto pré-determinado, né? Do tipo de um pontilhadinho. No painel também vai ter esse mesmo pontilhadinho lá para romper e não projetar contra a pessoa os detritos, né? Como aqui, por exemplo. Então, ele vai romper, vai abrir a bolsa, o módulo vai ser projetado para fora e não vai ter o contato com a face aqui dos ocupantes.
Aí os airbags laterais, ou chamados de side bag, foram lançados em 1997, são montados nos bancos dos veículos, protege o dorso dos ocupantes, né, região lombar. Um Pessoal, estão me ouvindo aí, gente? Estão me ouvindo, pessoal? Estão me Agora ouvindo, sim, gente? professor. Acho que pega a minha internet aqui. Tô bem. Só um minutinho. A parte que eu estava falando do side bag, vocês ouviram? Muito bem, retomando então, estávamos falando aí sobre o side bag, né? Que é um componente ali que vai montado na lateral, né? Na lateral dos bancos ali. A imagem do side bag é esta aqui, né? Qual que é a estratégia de funcionamento? Lembrando que todos os sistemas de airbags, eles têm apenas uma central do airbag, independente da quantidade de airbags que eles vão ter dispostos para o sistema, terá apenas uma central do sistema de airbag, certo? A única diferença é a estratégia, porque se tratando dos face bags, né, os airbags frontais, nós temos então lá um gerenciamento através do sensor piezoelétrico e mecânico. No caso do sensor do sistema do side bag, que são os airbags laterais e os airbags de cortina, vai ter um sensor piezoelétrico montado na lateral dos veículos, né? Justamente para eles medirem a intensidade da colisão lateral e se ocorrer a necessidade do acionamento do sistema, o sistema fará da seguinte forma, enviando um sinal para a central e a central disparando o sistema lá, sendo o window bag ou o próprio side bag. E aí, falando do sistema window bag, né? Que é
nada mais é do que os airbags de janela, né? Os airbags de janelas foram lançados pela Volvo em 1998. Esse tipo protege a cabeça dos passageiros na dianteira e na traseira do veículo, evitando um possível traumatismo craniano. Para que ele serve o window bag? O window bag ele foi desenvolvido para como uma estratégia aí de proteção em caso de um capotamento do veículo. Se houver um capotamento, o sistema vai conseguir aí evitar, né, ou minimizar aí os danos, né? Exemplo aqui, pessoal. Observem aqui que nós temos aqui a bolsa que ela inflou aqui na janela. E aqui nós temos o side bag, que são os airbags laterais, né? Os airbags laterais eles podem ser compostos tanto na dianteira quanto na traseira. Aí é claro, né, pessoal, com as inovações tecnológicas, né, todos os sistemas aí, todas as montadoras, cada uma dentro da sua realidade, visa aí a investir pesado em tecnologia, desenvolvendo algumas outras estratégias de proteção, né? Como, por exemplo, os sistemas de airbag para pedestres, né? Isso aí foi desenvolvido pela Volvo também. Então, em caso de um acidente, de uma colisão frontal, dentro, o capô do veículo se desloca e abre uma bolsa aqui, com a mesma estratégia. Lembrando que temos apenas uma central do airbag para tal funcionamento. E é claro, né, pessoal, a Ford, ali no Ford Fusion, ela veio com uma nova tecnologia extremamente importante, onde ela desenvolveu um sistema de airbag para cinto de segurança, né? Então, o cinto de segurança, em caso de uma colisão, o que acontece com ele? Ele infla também, né? Aonde que está a vantagem de você ter um sistema como esse no cinto? Todo mundo sabe que em caso de uma colisão frontal, a energia cinética gerada, né, criada pela desaceleração, ou seja, quando projeta o corpo dos ocupantes para frente, no momento em que o corpo é projetado para frente, o cinto de segurança segura e o pré-tensionador ele vai puxar novamente para a posição de início, né, a posição que o controle deveria ficar ali. Nesse momento, ocorre aí, né, uma ação muito grande do pré-tensionador e essa ação acaba gerando alguns traumas, né, machucaduras, né? Mas é melhor uma machucadura assim do que um traumatismo craniano ou até mesmo aí óbito, né? E esse sistema desenvolvido aí pela Ford foi muito eficiente porque ele veio justamente aí para minimizar esse tipo de situação. Então acaba aqui fazendo com que os ocupantes aí tenham aí uma proteção bem maior, vamos dizer assim. Funcionamento. Após a central receber a informação que tem que disparar o airbag, ela manda um sinal elétrico que acende um dispositivo pirotécnico, pólvora, que faz com que a substância presente no gerador de gás reaja fazendo as bolsas inflarem. Isso demora cerca de 3 milésimos de segundo. Então, quando ocorre o disparo dos airbags, pessoal, né, os módulos de airbag, eles têm um composto químico chamado de gás, que no momento que eles inflam, eles geram o chamado gás azoto, certo? O gás azoto não é um gás nocivo, né? Mas para que gere esse gás azoto, nós contamos aí, dentro dos módulos de airbag, com elementos pirotécnicos, né? Necessariamente aí pólvora mesmo. Então, a central de injeção, o sistema de airbag, o que ela faz? Ela envia um sinal para esse módulo, onde dispara esse elemento pirotécnico. E esse elemento pirotécnico, ele aquece umas bolinhas que ficam lá e formam esse gás, chamado de gás azoto, que é onde vai inflar essa bolsa. Lembrando que a velocidade de saída dessa bolsa do módulo do airbag é de aproximadamente 300 km por hora, a um tempo de 3 milésimos de segundo, mais ou menos o que você leva aí para piscar os olhos. Então é muito rápido, né? O impacto aí, se ele for direto aí com a face dos ocupantes aí, pode machucar, embora que ele infla, mas ele já vai murchando, né? Porque tem as galerias ali por onde saem esse gás, não deixando aí que ocorra aí nenhum tipo de lesão para os ocupantes, mas o fato é que ocorre esse tipo de
situação aí, em determinadas situações. Por exemplo, a utilização. Lembra que eu comentei com vocês lá sobre a forma correta de se utilizar o ABS? Aqui da mesma forma. Não adianta ter um sistema extremamente eficiente como o sistema de airbag no veículo, se não souber utilizar da forma correta. Mas o que seria utilizar de forma correta? Muito simples. A utilização correta é a postura de direção e posicionamento dos bancos. Então, para aquelas pessoas que habitualmente costumam dirigir muito próximas do volante, um sistema de airbag ele pode se tornar nocivo. Ao invés dele proteger, ele pode causar alguma coisa, né? E diante disso, nós aí como técnicos aí, em manutenção automotiva, nós temos que ter esse conceito de que sempre quando se for falar com clientes, dar uma explicação para algum cliente ou algo nesse sentido, é necessário essa informação. Primeiro, não se dirige perto do volante. Nós temos que dirigir aí com os braços aí não totalmente esticados, mas fazendo uma curvatura, um ângulo de 45 graus, mais ou menos, nos braços, né? Então, para aquelas pessoas que dirigem muito próximos, é perigoso. Então, a gente fica aí posicionado aí cerca aí de 35 centímetros do peito até o volante do carro, no mínimo, certo? Outra coisa, para aquelas pessoas que gostam de dirigir com o banco muito lá atrás, ou, o que é pior, né, com o encosto do banco muito baixo, é extremamente perigoso também, porque ainda já vamos falar mais para frente aí dos pré-tensionadores. Então, veículos novos, veículos que estão dotados com tecnologia de ABS airbag, tem que ter alguns requisitos básicos, como a forma e a utilização correta. Se não usar de forma correta, aquilo que poderia ser extremamente bom pode vir aí a ser nocivo para os ocupantes. Então, pessoal, logo após que ocorre, né, o disparo do airbag, que ele infla aquela bolsa, automaticamente ele já vai murchando, justamente para que não ocasione nenhum dano, né, não machuque ninguém, ou acabe aí fazendo com que a pessoa fique sem oxigênio. No caso de uma colisão muito forte de um veículo, onde os ocupantes venham aí a ficar presos nas ferragens, né, então é preciso que essa bolsa ela desinfle automaticamente. Caso contrário, vai ter problema. Tranquilo, tá aqui, pessoal? Estão me ouvindo bem aí? Sim, tranquilo, professor. Tá, jóia. Obrigado, Natan. Muito bem. Pré-tensionadores, pessoal. O que são os pré-tensionadores do sistema de airbag? Os pré-tensionadores são justamente o cinto de segurança que ele tem um pré-tensionador. Ou seja, em caso de uma colisão, a energia cinética gerada pelo nosso corpo, pois estávamos parados e ocorre a desaceleração, o corpo é projetado para frente. Se não houvesse o pré-tensionador para segurar o nosso corpo e pré-tensionar, o que é pré-tensionar? É fazer com que o corpo nosso volte novamente à posição inicial no banco, certo? E vai ficar preso até então, até que você consiga soltar o fecho do cinto. Mas por que isso? Em caso de um capotamento, por exemplo, né? Ocorreu o disparo do pré-tensionador, o pré-tensionador puxa os ocupantes de volta contra o banco e mantém firme, até que o veículo pare e tenha condição segura para que os ocupantes possam sair do interior do veículo. Os pré-tensionadores são montados no cinto, eles também têm um elemento pirotécnico aqui. Então, o pré-tensionador também ele é comandado pela central do sistema de airbag. Em caso de uma colisão frontal ou uma colisão cuja central determine que os pré-tensionadores devem ser acionados, terá que ser substituído os pré-tensionadores, no caso, os cintos de segurança para carros que têm sistemas de airbag e a central de airbag juntamente com os módulos. Então, troca-se todo o conjunto, não existe trocar uma coisa ou outra, troca-se todo o conjunto. Uma coisa muito importante, pessoal, que nós temos que saber também sobre a questão do sistema de airbag, é que quando, no momento que você aciona a chave, que você liga a ignição do veículo, ele vai ter uma luzinha anomalia lá,
essa luz anomalia, a luz do airbag, ela tem que acender e mais ou menos 3 segundos após ela precisa apagar. A partir do momento que essa luz do airbag, isso serve para o ABS também, que a luz acende e ela apaga, o sistema está dando uma condição de OK, ou seja, tanto o ABS quanto o airbag, eles estão ativos, prontos para serem utilizados. Se ocorrer de você ligar a ignição e essa luz anomalia ela permanecer acesa, significa que o sistema está inativo, está inoperante. Se ele está inoperante, se você precisar do ABS, numa condição climática, como aquelas dos vídeos que a gente viu anteriormente ali, você pisar no freio, você vai ter apenas o freio hidráulico normal. Se você precisar da utilização do sistema de airbag, uma vez que essa luz de anomalia esteja acesa, o sistema não está OK. Se você precisar e sofrer uma colisão frontal com esse veículo, o sistema de airbag não vai disparar, não vai ocorrer a proteção do sistema passivo. Por quê? Porque tinha uma anomalia, um erro gerado anteriormente a isso, certo? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco ali sobre fault memory e crash memory? Então, essa memória de falhas, ela vem justamente para registrar esse evento de que o veículo ocorreu alguma coisa no sistema de airbag e ele gerou uma falha. Mas essa informação também ela pode ser utilizada, assim já falando de uma extremidade, em um âmbito jurídico, por exemplo, de alguém reclamar lá que o carro sofreu uma colisão, que bateu, e o sistema de airbag não acionou, né? Muito bem. Peritos técnicos, o próprio scanner da montadora, consegue rastrear a data ou quanto tempo fazia que aquela luz anomalia estava acesa. Então, diante disso, juridicamente falando, também existe um laudo a ser feito e pode ser adquirido através aí, de um bom equipamento de diagnóstico. Voltando a falar do pré-tensionador. Aqui, pessoal, nós temos 4 situações, né? A primeira situação aqui foi no momento da colisão, no momento que bateu. Se vocês olharem lá no volante, está começando a aparecer um pontinho branco lá, ó. Ou seja, está começando a inflar a bolsa. Observem que a postura, né, o corpo do motorista aqui está na posição de descanso, está repousado no banco, mas está começando a sair do banco já. Aqui, pessoal, criou uma energia cinética, o corpo foi projetado para frente. O cinto acoplado ao pré-tensionador segura ele, amortece o impacto entre o condutor e a bolsa do airbag. A bolsa do airbag amortece a face do motorista aqui e posteriormente já começa a desinflar, murchar, né? E observem que o corpo voltou para a posição de descanso. Mas como que ele voltou? Porque o cinto com o pré-tensionador puxou ele novamente e travou ele no banco. Então, se esse carro ocorreu aqui um capotamento posterior à colisão, a integridade física aqui da coluna cervical vai ficar preservada, porque o banco vai estar segurando ele, abraçando ele de certa forma, e ele vai estar preso com o cinto. Uma vez que ocorreu isso, o condutor aqui, o motorista, ele fica preso no cinto, literalmente, até que ele consiga parar o carro em uma condição normal, especial, né? E ele consiga soltar o cinto com o pré-tensionador. A partir do momento que ele solta o cinto com o pré-tensionador, ele está livre novamente aí. Ok, pessoal? Sobre esse sistema de airbag, pessoal, temos alguma dúvida aí? Vou abrir aqui para a gente conversar um pouquinho agora. E aí, pessoal? Eu acho que não, professor, tá tranquilo. Conseguiram entender? Depois a gente vai estar trabalhando toda essa parte aí prática lá. Eu vou mostrar para vocês como que funciona o pré-tensionador certinho. A gente vai desmontar lá as bolsas de airbag, a gente vai conseguir estar mexendo no carro propriamente dito, né? Mas de teoria seria isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Aproveitem, o momento é esse.
E aí, pessoal, vamos lá. Eu acho que não, professor. Nenhuma dúvida por enquanto. Então tá jóia, então, pessoal. Então agradeço vocês aí, né? Para não ficar uma aula muito cansativa, agradeço vocês aí pela presença. E vamos encerrando nossa aula por hoje aí, ok? Bom final de tarde para vocês aí. Nos encontramos aí na próxima semana.